Buenos, meus alunos! Nesse vídeo nós vamos ver mais uma aplicação de derivadas, que é a regrinha de L'Hopital. Então, essa regrinha ela é utilizada para encontrar limites de formas indeterminadas, né? Ou seja, quando eu estou calculando lá algum limite e aparece alguma coisa da forma 0 sobre 0, né? Um limite da forma 0 sobre 0. Isso é uma forma indeterminada, né? Ou infinito sobre infinito. Isso também é uma forma indeterminada, tá? E aí a gente tem vários outros casos, né? Por exemplo, infinito menos infinito. Eu tenho também 0 vezes infinito, tá? 0 elevado na zero, infinito na zero e 1 na infinito. Então, todos os limites onde eu tenho esses comportamentos aqui, né, são formas indeterminadas. Então, por exemplo, né, se a gente pegar um limite conhecido, né, que é o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x. A gente já calculou esse limite, né, ele vai ser igual a 1, e a gente calculou utilizando o teorema do sanduíche, né, o teorema do confronto. Mas esse limite aqui ele é um limite indeterminado, né, ele tem a forma indeterminada. Por quê? Porque quando x tende a zero, a minha função seno aqui em cima ela está indo para zero e o meu x também está indo para zero. Então, esse limite ele é da forma 0 sobre 0. Né? Então, a gente não consegue dizer, né, o que vai ser esse limite. E aí, utilizando então o teorema do sanduíche, a gente descobriu, né, que ele valia 1. Um outro exemplo que a gente viu, né, era o limite quando x tendia a 2, por exemplo, de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Tá? Esse daqui também vai ser um limite da forma 0 sobre 0, né? Quando x tende a 2, o meu numerador aqui está indo para 0 e o meu denominador também. Aqui nesse caso, o que a gente fez foi reescrever essa função aqui, né, para calcular o limite. Então, isso daqui é o limite quando x tende a 2. X ao quadrado menos 4 é a mesma coisa aqui. X menos 2 vezes x mais 2, dividido por x menos 2. E aí eu conseguia, então, cancelar esse termo aqui e calcular o limite, né? Limite quando x tende a 2, dx mais 2, isso é 4. Então, a regra de L'Hopital, ela é útil para calcular esses limites aqui, né? Sem precisar fazer essas manipulações muito malucas, né? Às vezes, ou, né, por exemplo, utilizar o teorema do confronto, que é um pouco complicado de utilizar, né? De encontrar aquelas funções. Então, como é que funciona a regrinha de L'Hopital? Então, a gente tem isso daqui, né? Eu vou supor que essas funções f e g são funções contínuas com derivadas contínuas. Então, f' e g' também são funções contínuas. Então, o limite quando x tende a um númerozinho a da função f de x é a mesma coisa que o limite da função g de x, e isso é igual a zero. Ou seja, né, eu quero calcular esse limite aqui, só que esse limite ele vai ser um limite da forma 0 sobre 0, né? Eu estou supondo que a função f está indo para 0 e a função g também está indo para 0. Então, como é que a gente vai calcular esse limite? Bom, aqui, tá? Na verdade, eu vou utilizar uma aproximação para f e uma aproximação para g. E que aproximação vai ser essa? Bom, eu vou olhar lá para a reta tangente. Então, se eu tenho aqui a função f de x, né? E aqui eu tenho o meu ponto A, tá? Se eu olhar como essas funções são contínuas e elas têm derivadas, né? As derivadas são contínuas. Então, eu vou conseguir encontrar a reta tangente aqui. Então, isso daqui é a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. Tá? Então, bom, quem é que vai ser a reta tangente? Bom, isso é y menos y0 igual a mx menos x0, né? Agora, x0 é o ponto A, né, que eu estou calculando a reta tangente nesse ponto. E y0 vai ser f de A. Então, y menos f de A igual a m. E aí, o m, a inclinação, é a derivada da função no ponto. Então, f' de A vezes x menos A. Ou y igual a fa, né, passando esse carinha lá para o outro lado,
mais f' de A vezes x menos A. Tá? Então agora, o seguinte, né? Se eu olhar para o limite da função f de x quando x tende a A, né? Então, quando x tende a A, o que está acontecendo com a função f de x? Esse limite vai ser o mesmo limite da reta tangente, né? Porque nesse ponto aqui, em x igual a A, tanto a função f de x quanto a reta tangente, elas têm o mesmo valor. Então, eu vou trocar aqui o f de x pela equação da reta tangente, né? Porque, de novo, no limite, né, quando x tende a A, essas duas funções vão ter o mesmo limite. Tá? Então, isso daqui é o limite quando x tende a A. F de x, então eu vou trocar pela equação da reta tangente. E eu vou fazer a mesma coisa com o g de x. Né? Então, trocar o g de x pela equação da reta tangente, a função g, que vai ser a mesma coisa, só trocar f por g. Né? Então, g de A mais f' de A, ou melhor, g' de A, vezes x menos A. Tá? Então, agora é o seguinte. Como o limite, né, da função f de x quando x tende a é igual a zero e a função f de x é contínua, tá? Isso daqui implica, né, que f de a é igual a zero. Tá? E também, como o limite da função g de x quando x tende a é igual a zero, isso também vai implicar que g de a é igual a zero. Então, esses dois carinhas aqui, né, f de a e g de a, eles são iguais a zero. Então, eles somem. Então, vai sumir isso daqui, vai sobrar só f' de A x menos A, g' de A x menos A. Eu vou também poder simplificar esses termos aqui. Então, agora, esse limite, né, ele vai ser igual ao limite quando x tende a A de f' de A sobre g' de A. Só que agora, de novo, né, f e g, elas têm derivadas contínuas. Então, essas duas funções aqui são contínuas. E, então, isso daqui vai ser a mesma coisa que o limite quando x tende a de f' de x sobre g' de x. Tá? Então, o que isso está me dizendo? Né? Isso está me dizendo que o limite quando x tende a de f sobre g, quando isso é um limite da forma 0 sobre 0. Isso é a mesma coisa que o limite quando x tende a de f' sobre g'. Então, essa é a regrinha de L'Hopital. Né? Quando eu tenho um limite dessa forma aqui, ele me permite trocar o f e o g pelas derivadas, né? Calcular o limite com as derivadas. Então, se a gente voltar, né, para esses dois exemplos aqui, então, se a gente voltar para cá e aplicar L'Hopital, então, bom, isso daqui é um limite, né, da forma 0 sobre 0, então eu posso aplicar isso daqui. Então, a notação, né, eu vou colocar assim, então, eu coloco um igual aqui, eu vou analisar o limite para ver que forma que tem um limite aqui em cima, né, e, se for o caso, então eu vou colocar esse LH embaixo para dizer que eu estou aplicando o L'Hopital. Então, agora isso vai ser o limite quando x tende a 0. E aí, aqui em cima eu vou colocar a derivada da função de cima aqui. Então, a derivada da função seno é cosseno. Né? E a derivada da função que está aqui embaixo, a derivada de x, é 1. Então, agora o limite quando x tende a 0 de cosseno de x, isso vai ser 1, né? Que é o que a gente tinha encontrado lá com o teorema do confronto. Agora, nesse caso aqui é a mesma coisa, né? Esse é um limite da forma 0 sobre 0. Então, eu posso aplicar o L'Hopital. Tá? E aí, então, o que me diz o L'Hopital, né? Que esse limite vai ser, então, o limite da derivada dessa função aqui de cima. Derivada de x ao quadrado menos 4. Isso é 2x dividido pela derivada de x menos 2, que é 1. Então, agora, quando x tende a 2, o 2x está indo para 4, que era o limite que eu tinha encontrado. Tá? Então, essa regrinha, né, permite calcular esses limites indeterminados de uma forma um tanto mais simples. Então, mais um exemplo. Tá? Limite quando x tende a 0 de e na x menos 1 sobre x ao cubo. Tá? Esse limite aqui também vai ser um limite da forma 0 sobre 0, né? Porque quando x tende a 0, eu vou ter e na 0, que é 1, menos 1.
Então 0 dividido por, bom, quando x tende a 0, x ao cubo também está indo para 0. Então eu tenho um limite da forma 0 sobre 0. Eu posso aplicar L'Hopital, então isso daqui vai ser o limite quando x tende a 0. Derivada dessa função aqui em cima, né, vai ser o próprio e na x, sobre derivada dessa função aqui embaixo, derivada de x ao cubo, isso é 3x ao quadrado. Então agora eu vou analisar de novo esse limite. Bom, quando x tende a 0, né, o meu e na x está indo para 1, e quando x tende a 0, 3x ao quadrado está indo para 0. Então eu tenho um limite da forma 1 sobre x, isso vai ser infinito, né? E analisando o sinal aqui, bom, isso daqui é sempre positivo, e isso daqui também é sempre positivo, então esse carinha vai ser mais infinito. Tá, pessoal, só uma observação, que não é para aplicar a regrinha do quociente para derivadas, né? A regra do L'Hopital diz que o limite quando x tende a um valor a de f de x sobre g de x, isso daqui é o limite quando x tende a de f' de x sobre g' de x, tá? Não é a mesma coisa que aplicar a regrinha da derivada nesse quociente aqui. É só derivar a função de cima e derivar a função de baixo. Isso é L'Hopital, tá? Calcular a derivada do quociente e aí aplicar a regrinha do quociente, isso é outra coisa. Então aqui a gente viu a regra de L'Hopital, né? Para limites da forma 0 sobre 0, tá? Para limites da forma infinito sobre infinito, isso vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma regrinha, né? Mesma regra, o que quer dizer a mesma regra é que vale essa igualdade aqui, né? Então, por exemplo, o limite quando x tende a infinito, né, de x sobre e na x. Então isso daqui, né, quando x tende a infinito, o numerador aqui está indo para infinito e o meu denominador também. Então eu tenho um limite da forma infinito sobre infinito. E aí, né, pelo que eu acabei de falar, eu posso aplicar L'Hopital. Então isso daqui vai ser o limite quando x tende a infinito, derivada da função de cima, a derivada de x, isso é 1, dividido pela derivada da função de baixo, derivada de e na x, é o próprio e na x. E aí agora sim, né, quando x tende a infinito, aqui em cima está constante, 1, e aqui embaixo está indo para mais infinito, né? Então, 1 sobre mais infinito, e aí isso então é, portanto, igual a 0. Agora a gente vai ver a forma 0 vezes infinito, né? Quando a gente tem um limite que tem essa forma aqui, o que a gente vai fazer? Então eu vou mostrar isso num exemplo. Então o limite quando x tende a 0 pela direita de x vezes ln de x, tá? Então quando x tende a 0, bom, x está tendendo a 0, né? Só que o logaritmo está tendendo a menos infinito, né? Se eu pensar no gráfico da função logaritmo, né, aquela coisa assim. Então, quando x tende a 0 aqui, o logaritmo está decrescendo sem parar, indo lá para menos infinito. Então, esse limite é um limite da forma 0 vezes infinito, tá? E aí, o que eu vou fazer nesse caso? Aqui eu vou reescrever essa função. Então, isso daqui vai ser... Bom, isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. O limite quando x tende a 0 pela direita. Esse x, eu vou escrever ele como... eu vou dividir por 1 sobre x, tá? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, né? Se eu pegar essa fração aqui e inverter ela, passar para cima, vai ficar x ln de x, tá? Só que agora, o que acontece quando eu fiz isso? Agora, né? De novo, quando x tende a 0, o logaritmo está indo para menos infinito. E quando x tende a 0 pela direita, 1 sobre x está indo para mais infinito. E aí, agora sim, esse limite aqui é um limite da forma infinito sobre infinito, né? O sinal não importa. Então, eu posso aplicar o L'Hopital aqui, né? Então, aplicando o L'Hopital, isso daqui vai ser o limite quando x tende a 0 pela direita. Derivada da função de cima, derivada do logaritmo, é 1 sobre x, dividido por derivada de 1 sobre x, isso é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, agora só ajeitando esse limite,
né? Eu vou passar isso daqui para cima, né, invertendo, então vai ficar menos x ao quadrado sobre x. Então isso daqui simplificando, né, menos x ao quadrado sobre x, a mesma coisa que menos x, e aí esse limite, portanto, é igual a zero. Então mais um exemplo, né, desse caso aqui, o limite quando x tende a zero de tangente de x vezes ln de x. Tá? Então, de novo, né, fazendo aquela nossa análise, quando x tende a zero, tangente de x está indo para zero, e o logaritmo, como a gente viu, né, ele vai para menos infinito. Então, de novo, esse limite aqui é um limite da forma zero vezes infinito. Então, nesse caso, eu tenho que reescrever essa função, né, e reescrever essa função significa jogar uma dessas funções lá para baixo, né, como sendo 1 sobre essa função. Então, né, isso daqui vai ser o limite quando x tende a zero, e eu vou colocar a tangente lá para baixo. Então, isso daqui é ln de x sobre 1 dividido pela tangente de x. Então, agora sim, né, como eu fiz essa jogada, eu vou ter um limite da forma infinito sobre infinito, né? Isso daqui está indo para menos infinito. E isso daqui agora está indo para mais infinito, né? Tá? Aqui, na verdade, depende do sinal, né? Vai ser mais ou menos infinito, mas não importa, né? O que importa é que isso daqui é um limite da forma infinito sobre infinito. Então, eu posso aplicar o L'Hopital. Então, isso daqui vai ser o limite quando x tende a zero, né? Derivada da função de cima, a derivada de ln de x, isso é 1 sobre x, dividido pela derivada de 1 sobre tangente, tá? Isso é... Então, vamos fazer aqui bem rapidinho. 1 sobre tangente é a cotangente, que é cosseno de x sobre seno de x, né? Então, a derivada dessa coisa aqui, regrinha do quociente, derivada da função de cima vai ficar menos seno vezes a função de baixo, então menos seno ao quadrado, menos derivada da função de baixo é o cosseno, vezes a função de cima, então o cosseno ao quadrado dividido pela função de baixo ao quadrado. Então aqui menos seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, isso é menos 1. Então eu tenho menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Então agora, né, isso daqui é o limite quando x tende a zero. Né? Aqui vai ficar seno ao quadrado de x sobre x, né? Quando eu inverter esse carinha aqui, vai ficar isso daqui. Então, deixa eu continuar aqui desse lado. Então, agora, para calcular esse limite aqui, eu tenho duas formas de fazer isso. Deixa eu mostrar para vocês essas duas formas. Então, isso daqui é o limite quando x tende a zero. Tá? Seno ao quadrado de x sobre x, isso é a mesma coisa aqui. Seno de x sobre x vezes seno de x. Tá? E aí, se eu me lembrar daquele limite que a gente calculou, né, lá utilizando o teorema do confronto, né, quando x tende a zero, esse carinha aqui, ele está indo para 1. E quando x tende a zero, o meu seno está indo para zero. Então, esse limite aqui vai ser igual a zero, né? 1 vezes zero, isso é zero. Tá? Outra forma de calcular... Então, duas formas de resolver esse limite aqui, tá? A segunda forma, então, isso é o limite quando x tende a zero, seno ao quadrado de x sobre x, tá? Se eu analisar esse limite aqui, o que eu tenho? Bom, quando x tende a zero, seno ao quadrado está indo para zero e o meu x também está indo para zero. Então, eu tenho um limite da forma zero sobre zero. E aí, eu posso aplicar o L'Hopital de novo, né? Eu já apliquei uma vez, mas eu posso aplicar mais de uma vez. Então, de novo, aplicando o L'Hopital, né? O que diz? O L'Hopital, que o valor desse limite, então, vai ser o limite das derivadas, né? Então, derivada de seno ao quadrado, isso é 2 seno de x vezes cosseno de x, dividido pela derivada de x, que é 1. Então, agora aqui de novo, né? Analisando esse limite, o seno está indo para zero, cosseno está indo para 1. Como eu tenho esse zero aqui, né, então não tem outra alternativa, senão esse limite ser zero. Né? E aí eu cheguei no mesmo resultado.
Tá, agora a gente vai ver a forma infinito menos infinito, tá? Esse caso aqui é um pouquinho complicado porque em algumas vezes a gente vai conseguir resolver, em outras ele pode ser um pouco mais complicado, tá? Então vamos ver um exemplo, né, de onde a gente consegue resolver. Então eu quero calcular o limite quando x tende a 0 de 1 sobre x menos 1 sobre e na x menos 1. Tá? O limite dessa função aqui. Então, se eu analisar esse limite, bom, né? Quando x tende a 0, 1 sobre x está indo para infinito, né? Mais ou menos infinito, dependendo do sinal que eu estou me aproximando aqui, mas isso daqui vai para infinito. E quando x tende a 0, e na x está indo para 1, aqui embaixo eu vou ter 1 menos 1, então que vai ser 0, e aí 1 sobre essa coisa, tá? Então também vai estar indo para infinito. Então eu tenho um limite da forma infinito menos infinito. Então para calcular esse limite aqui, eu posso colocar tudo sobre o mesmo denominador aqui, né? Reescrever. Então isso daqui é o limite quando x tende a 0. Bom, como é que vai ficar? Vai ficar e na x menos 1 menos x, né? Dividido por x e na x menos 1. Tá? Coloquei tudo sobre o mesmo denominador, eu cheguei nisso daqui. Então agora vamos analisar de novo esse limite. Bom, quando x tende a 0, e na x está indo para 1, então 1 menos 1, isso vai ser 0 e menos 0, então esse carinha aqui está indo para 0, e aqui embaixo, quando x tende a 0, e na x está indo para 1, 1 menos 1, 0, e vezes esse x que está indo para 0 também. Então esse cara está indo para 0 também. Ou seja, né, eu transformei esse limite aqui, que era um limite da forma infinito menos infinito, em um limite da forma 0 sobre 0. E aí, nesse caso aqui, eu posso aplicar L'Hopital. Então, né, o L'Hopital diz que esse limite vai ser igual ao limite das derivadas, né? Então, a derivada dessa função aqui em cima vai ser e na x menos 1, tá? Dividido pela derivada dessa coisa aqui, que é a derivada de um produto. Então, regrinha do produto, derivada da primeira função é x, a derivada de x é 1, né? Vezes e na x menos 1, e mais derivada de e na x menos 1, isso é o próprio e na x, vezes x. Então, eu tenho isso daqui. Então, agora, de novo, analisando o limite, quando x tende a 0. De novo, aqui eu vou ter 1 menos 1, que é 0. E aqui embaixo eu também vou ter 0, né? Porque aqui eu vou ter 1 menos 1, 0, e mais 0 vezes 1, que é 0. Então, de novo, eu cheguei no limite da forma 0 sobre 0. E aí, de novo, eu vou aplicar o L'Hopital. Então, isso daqui é o limite quando x tende a 0. Derivada disso daqui em cima, derivada de e na x menos 1. Isso é o próprio e na x. E aqui, derivada disso aqui embaixo. Então, derivada de e na x é o próprio e na x. Derivada de menos 1 é 0, né, que é constante. E derivada de x e na x, isso vai ser e na x mais x é na x, né? Regrinha do produto aqui. Então, agora, finalmente, analisando esse limite aqui, quando x tende a 0, o numerador vai ser 1, né? Que é e na 0. E aqui embaixo, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 mais 1 mais 0. Então, isso é igual a 2. Ou seja, o valor desse limite vai ser 1/2. Muito bem, pessoal. Então, agora, o último caso que a gente vai analisar são aquelas formas, né? 0 na infinito, né? 0 na 0, infinito na 0 e 1 na infinito, né? Então, sempre que a gente tem essas formas aqui, elas vão ser formas indeterminadas. E aí, então, o que a gente vai fazer para calcular esses limites? Tá, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é que essas formas indeterminadas, né? Elas vêm de funções da forma f de x elevado numa função g de x, né? Tenho essas potências aqui, então essas formas, né, vêm de limites de funções que tem esse formato aqui, tá? Então, se eu chamar, né, de y essa coisa aqui, então
se eu tomar o logaritmo natural de y, né, isso vai ser o logaritmo natural de f de x elevado na g de x, só que agora tem aquela propriedadezinha mágica do logaritmo que me permite pegar esse g de x e jogar aqui para frente. Então, ln de y vai ser igual a g de x vezes ln de f de x. E agora, isso daqui, então, vai ser um limite da forma 0 vezes infinito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular esse limite aqui, e aí depois, claro, só tem que lembrar, né, que isso, na verdade, é o limite de ln de y e não de y, né? Então, vamos ver um exemplo de como isso funciona. Né? Eu quero calcular o limite quando x tende a 0 de seno de x mais 1 elevado na 1 sobre x. Tá? Então, esse limite aqui, quando o x tende a 0, aqui dentro eu vou ter seno de 0 mais 1, que é 1. E aqui, quando x tende a 0, isso é mais ou menos infinito, né? Dependendo do sinal aqui de como eu estou me aproximando de 0. Tá? Então, isso é uma forma indeterminada, né? Essa forma aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer nesse caso? Bom, eu vou chamar y igual a seno de x mais 1 elevado a 1 sobre x. E aí, portanto, ln de y, isso vai ser, já jogando esse carinha para baixo, isso vai ser 1 sobre x ln de seno de x mais 1. Então, agora, o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular o limite quando x tende a 0 de ln de y, e não de y, né, que seria essa coisa aqui. Então, esse limite aqui vai ser o limite quando x tende a 0 disso daqui, né? Então, 1 sobre x vezes ln de seno de x mais 1. Então, agora eu vou analisar esse limite aqui. Bom, quando x tende a 0, aqui embaixo está indo para 0 e aqui em cima eu tenho seno de x mais 1. Quando x tende a 0, isso é 1, né? Então, ln de 1 é 0. Então, aqui em cima também está indo para 0. Então, isso quer dizer que esse limite, ele é um limite da forma 0 sobre 0. E aí, eu vou aplicar o L'Hopital. Então, né, a regrinha de L'Hopital me diz que esse limite aqui ele vai ser igual ao limite das derivadas, né? Derivada da função aqui de cima, que é o logaritmo de seno de x mais 1. Então, a derivada disso vai ser 1 sobre seno de x mais 1 vezes cosseno de x dividido pela derivada da função de baixo. A função de baixo aqui é x, né? Então, derivada de x, isso é 1. Então, agora, quando x tende a 0, aqui eu vou ter 0 mais 1, então 1 sobre 1, vezes cosseno de 0, que é 1 também, dividido por 1, ou seja, esse limite vai ser igual a 1. Tá? Só que agora a gente tem que lembrar que isso é o limite de ln de y. Então, logo, o limite quando x tende a 0 de ln de y é igual a 1. E aí, portanto, né, quanto é que tem que valer o limite quando x tende a 0 de y? Bom, né, se ln de y é igual a 1, então o y tem que ser igual a e. Então, esse limite aqui vai ser igual a e. Ou seja, né, o limite quando x tende a 0 de seno de x mais 1 elevado a 1 sobre x, isso daqui é igual a e. Tá? Então, aqui, né, para calcular essas coisas aqui, eu vou ter que utilizar esse truquezinho com a função logaritmo, né, que é calcular primeiro o limite de logaritmo dessa expressão aqui, e aí depois, então, voltar para expressão, né, para essa expressão aqui. Então, isso é a regrinha de L'Hopital, né, que nos permite calcular limites, né, de formas indeterminadas.